Após as palavras do Elder Bednar, a congregação cantará Faze o Bem. Número 148, a oração de encerramento será então oferecida por Tella Williams. Agora terei o privilégio de apresentar o orador desta noite. David A. Bednar foi ordenado e designado membro do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no dia 7 de outubro de 2004. Antes do chamado para o Quórum dos 12, o Elder Bednar foi 70 de área, autoridade de área, representante regional, presidente da estaca por 2 vezes e bispo. O Elder Bednar nasceu em 15 de julho de 1952 em Oakland, Califórnia. Foi missionário de tempo integral no sul da Alemanha e depois estudou na Universidade Brigham Young, onde fez bacharelado e mestrado. Além disso, fez doutorado em comportamento organizacional na Universidade Purdue. Depois de terminar os estudos, o Elder Bednar foi professor de administração da empresa de Universidade Técnica do Texas e na Universidade de Arkansas. Posteriormente, foi reitor da Universidade Brigham Young em Idaho de 1997 a 2004. O Elder Bednar casou-se com Susan Kane Robson no Templo de Salt Lake em 20 de março de 1975 e o casal tem 3 filhos homens. Elder Bednar. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, eu os amo. E sinto-me grato por estar com vocês esta noite. Quero particularmente dar boas-vindas aos que estão no último ano do seminário e que assistem pela primeira vez a uma transmissão do SEI. Quero incentivá-los a, enquanto prosseguem os estudos, aproveitarem as oportunidades que terão de aprender e crescer espiritualmente por meio da matrícula e da participação ativa nos cursos do Instituto. Também poderão assistir a futuros serões do SEI que vão fortalecê-los e abençoá-los. Durante a preparação para esta oportunidade de aprender com vocês, passei a compreender melhor os fortes sentimentos que teve Jacó, o irmão de Nefe. Ele disse: "Hoje sinto-me curvado sob o peso de um desejo e ansiedade pelo bem-estar de vossa alma." A mensagem que desejo transmitir a vocês hoje, com o tempo, destilou-se sobre minha alma, como o orvalho do céu. Peço que prestem atenção a um assunto muito sério, que tem implicações tanto imediatas como eternas. Oro que o Espírito Santo esteja conosco e nos ensine durante o tempo que passarmos juntos. Há muito me impressiona a definição simples e clara da verdade que se encontra no livro de Mórmon. O Espírito fala a verdade e não mente. Portanto, fala de coisas como realmente são e de coisas como realmente serão. Assim, estas coisas nos são manifestadas claramente para a salvação de nossa alma. Hoje nos concentraremos no primeiro elemento importante da verdade identificado nesse versículo, as coisas como realmente são. Primeiramente, vamos analisar diversos elementos fundamentais do plano de felicidade do Pai Celestial, que são o alicerce doutrinário para conhecermos e compreendermos as coisas como elas realmente são. Depois, vamos abordar os métodos de ataque usados pelo adversário para prejudicar e inibir nossa capacidade de discernir as coisas como realmente são. Por fim, vamos discutir as responsabilidades que vocês, da nova geração, têm. Vocês terão de ser obedientes, honrar convênios sagrados e discernir constantemente as coisas como realmente são no mundo atual, que está se tornando cada vez mais confuso e iníquo. Em A Família Proclamação ao Mundo, a primeira presidência e o Conselho dos 12 Apóstolos declararam que, como filhos e filhas espirituais de Deus, aceitamos seu plano, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena, a fim de progredir em rumo à perfeição, terminando por alcançar nosso destino divino como herdeiros da vida eterna. Irmãos e irmãs, observem a importância primordial da obtenção de um corpo físico no processo de progredirmos para nosso destino divino. O profeta Joseph Smith ensinou claramente a importância de nosso corpo físico. Cito:
Viemos a este mundo com o objetivo de obter um corpo e poder apresentá-lo puro diante de Deus no reino celestial. O grande princípio de felicidade consiste em ter um corpo. O diabo não tem corpo, e esse é seu castigo. Ele fica contente quando consegue obter o tabernáculo de um homem, e quando foi expulso pelo Salvador, pediu para entrar numa vara de porcos, mostrando que preferia o corpo de um suíno a não ter corpo algum. Todos os seres com corpos possuem domínio sobre os que não os têm. O diabo não tem poder sobre nós, exceto se o permitirmos. No momento em que nos rebelarmos contra qualquer coisa que vem de Deus, o diabo exercerá seu domínio. Fecha a citação. Nosso corpo físico permite uma amplitude, profundidade e intensidade de experiências que não nos era possível em nosso estado pré-mortal. O presidente Boyd K. Packer ensinou, e eu cito, o espírito e o corpo estão combinados de modo que o corpo seja um instrumento da mente e o alicerce do nosso caráter. Portanto, o relacionamento que temos com outras pessoas, nossa capacidade de reconhecer a verdade e de agir de acordo com ela, bem como a nossa capacidade de obedecer aos princípios e ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo, são ampliados por intermédio do nosso corpo físico. Na escola da mortalidade, sentimos ternura, amor, bondade, felicidade, tristeza, frustração, dor e até os desafios de limitações físicas, de modo a preparar-nos para a eternidade. Em termos simples, há lições que precisamos aprender e experiências que precisamos ter, segundo a carne, como descrevem as Escrituras. Os apóstolos e profetas sempre nos ensinaram a importância temporal e eterna de nosso corpo. Paulo declarou, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nesta dispensação, o Senhor revelou: o espírito e o corpo são a alma do homem. Uma verdade atual e eterna é que o corpo e o espírito constituem nossa realidade e identidade. Quando o corpo e espírito estiverem inseparavelmente unidos, poderemos receber a plenitude da alegria. Quando estão separados, não podemos receber essa plenitude. O plano do Pai destina-se a orientar seus filhos, a ajudá-los a serem felizes e levá-los de volta em segurança para viver com Ele em um corpo ressuscitado e exaltado. Lúcifer trabalha para deixar os filhos e filhas de Deus confusos e infelizes e para impedir seu progresso eterno. O principal objetivo do pai das mentiras é o de que todos nos tornemos tão miseráveis como ele próprio, e ele se esforça para distorcer os elementos do plano do pai que ele mais odeia. Satanás não tem um corpo, e seu progresso eterno foi interrompido. Assim como a água que flui no leito de um rio é contida por uma represa, o progresso eterno do adversário foi interrompido por ele não ter um corpo físico. Devido à sua rebelião, Lúcifer negou a si mesmo todas as bênçãos e as experiências mortais que são possíveis graças a um tabernáculo de carne e ossos. Ele não pode aprender as lições que só um espírito com corpo é capaz de aprender. Ele não pode se casar nem desfrutar as bênçãos da procriação e da vida em família. Não pode vivenciar a realidade da ressurreição literal e universal de toda a humanidade. Um dos mais fortes significados da palavra condenado, conforme aparece nas Escrituras, é ilustrado por essa incapacidade de continuar a desenvolver-se e a tornar-se semelhante ao Pai Celestial. Uma vez que o corpo físico é um elemento tão importante no plano de felicidade do Pai e em nosso desenvolvimento espiritual, não admira que Lúcifer procure frustrar nosso progresso, tentando-nos a usar nosso corpo de modo impróprio. Uma das maiores ironias da eternidade é a de que o adversário, que é miserável justamente por não ter um corpo físico, procure seduzir-nos, a tentar-nos a partilhar de sua miséria utilizando nosso corpo de modo impróprio.
a própria ferramenta que ele não tem e não pode usar, torna-se assim o alvo principal de seu empenho em conduzir-nos para a destruição espiritual. O adversário tenta influenciar-nos tanto a fazer mau uso do nosso corpo físico, como a subestimar a importância desse nosso corpo. É importante que reconheçamos e combatamos esses dois métodos de ataque. Quando qualquer dos filhos do Pai Celestial faz mau uso de seu tabernáculo físico, seja quebrando a lei da castidade, usando drogas ou substâncias que viciam, desfigurando ou deformando a si mesmo, ou adorando o falso ídolo da imagem do corpo, seja o seu próprio ou de outra pessoa, Satanás se deleita. Para aqueles de nós que conhecem e compreendem o plano de salvação, qualquer forma de profanação do corpo é rebelião e uma negação de nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus. Irmãos e irmãs, não sei dizer todas as maneiras pelas quais vocês podem fazer mau uso do corpo, porque há vários modos e meios, tantos que não os posso enumerar. Vocês sabem o que é certo e o que é errado, e têm a responsabilidade individual de aprender por si mesmos, pelo estudo e também pela fé. Quais são as coisas que devem e não devem fazer. Testifico que se vocês tiverem o desejo de aprender isso, à medida que tomardes cuidado com vós mesmos e vossos pensamentos, e vossas palavras e vossas obras, e observardes os mandamentos de Deus, e continuardes tendo fé no que ouvistes concernente à vinda de nosso Senhor até o fim de vossa vida, serão espiritualmente iluminados e protegidos. E de acordo com sua fidelidade e diligência, terão a capacidade de discernir os engodos e repelir os ataques do adversário, quando ele os tentar a fazer mau uso do seu corpo físico. Irmãos e irmãs, Satanás também procura incentivar os filhos e filhas de Deus a subestimar a importância de seu corpo físico. Esse tipo de ataque é extremamente diabólico e sutil. Quero dar vários exemplos de como o adversário pode pacificar-nos e acalentar-nos com uma sensação de segurança carnal e incentivar-nos a colocar em risco as experiências terrenas de aprendizado com as quais nos jubilamos na existência pré-mortal. Por exemplo, todos podemos divertir-nos com uma ampla gama de atividades sadias, divertidas e motivadoras, mas subestimamos a importância de nosso corpo e colocamos em risco nosso bem-estar físico ao chegar a extremos insólitos e perigosos em busca de uma crescente descarga de adrenalina. Podemos justificar-nos dizendo que nada há de errado nessas aventuras e experiências aparentemente inocentes. Contudo, quando colocamos em risco o próprio instrumento que Deus nos deu para ter experiências de aprendizado na mortalidade, seja por mera busca de emoção ou diversão, por vaidade ou para obter aceitação, estamos, na verdade, menosprezando a importância de nosso corpo físico. Infelizmente, alguns rapazes e moças da igreja atualmente ignoram as coisas como realmente são e negligenciam relacionamentos eternos em troca de distrações, diversões e subterfúgios digitais que não têm valor duradouro. Dói-me o coração quando um jovem casal, selado na casa do Senhor para esta vida e para toda a eternidade pelo poder do santo sacerdócio, enfrenta dificuldades conjugais por causa do efeito viciante do uso excessivo de videogames e de redes de relacionamentos sociais na internet. Um rapaz ou uma moça pode desperdiçar inúmeras horas, adiar ou perder realizações profissionais ou acadêmicas e, por fim, sacrificar ternos relacionamentos humanos por causa de videogames e jogos online que embotam a mente e o espírito. Como o Senhor declarou, portanto, dou-lhes o seguinte mandamento:
Não desperdiçarás teu tempo, nem enterrarás teu talento, de modo que não seja conhecido. Vocês podem estar se perguntando, irmão Bednar, você começou seu discurso falando sobre a importância do corpo físico para nosso progresso eterno. Está sugerindo que os videogames e os vários tipos de comunicação computadorizada podem fazer com que menosprezemos a importância do corpo físico? Irmãos e irmãs, é exatamente isso que estou declarando. Deixem-me explicar. Vivemos numa época em que a tecnologia pode ser usada para imitar a realidade, para intensificá-la e para criar uma realidade virtual. Por exemplo, um médico pode usar um programa de simulação para adquirir valiosa experiência na realização de uma operação cirúrgica complicada, sem jamais colocar a vida de um paciente humano em risco. Um piloto, num simulador de voo, pode praticar diversas vezes os procedimentos de aterrissagem de emergência que podem salvar muitas vidas humanas. Arquitetos e engenheiros podem usar tecnologias inovadoras para modelar sofisticados métodos de projeto e construção que reduzem a perda de vidas e os danos a edifícios causados por terremotos e outras catástrofes da natureza. Em cada um desses exemplos, o alto nível de fidelidade na simulação ou modelo contribui para a eficácia da experiência. O termo fidelidade denota a semelhança entre a realidade e a representação da realidade. Essas simulações podem ser construtivas se a fidelidade for elevada e os propósitos forem bons, como, por exemplo, ao proporcionar experiências que salvam vidas e melhoram a qualidade de vida. A imagem que vocês estão vendo agora é uma representação computadorizada de uma sala de selamento do templo de Newport Beach, que fica na Califórnia. Essa e outras imagens semelhantes são usadas no processo de planejamento e projeto de cada templo novo que é construído. A representação exibe tecidos, móveis, instalações, luzes, escala e proporções, para mostrar a aparência que cada componente terá quando estiver concluído. Em essência, o templo inteiro e todos os seus elementos são projetados detalhadamente antes mesmo que a construção tenha início. A gravura mostrada no lado direito da tela é uma fotografia real da sala de selamento do templo de Newport Beach, na Califórnia. Observem a fidelidade da representação da realidade na gravura à esquerda em relação à realidade da sala concluída à direita. O próximo exemplo é uma representação computadorizada do saguão do templo de Copenhague, Dinamarca. A foto à direita mostra o saguão real do templo. Em cada um desses exemplos, emprega-se a alta fidelidade para cumprir um propósito muito importante: o projeto e a construção de um belo templo sagrado. Contudo, uma simulação ou modelo pode resultar em dano e perigo espirituais se a fidelidade for elevada e os propósitos forem maus. Como, por exemplo, quando uma ideia de que é só um jogo, somos levados a experimentar atos contrários aos mandamentos de Deus ou induzidos a pensar ou fazer coisas que de outra forma não faríamos nem sequer cogitaríamos. Ergo hoje a voz apostólica de advertência para a possível influência asfixiante, sufocante, anulante e restritiva que alguns tipos de interações e experiências realizadas no mundo virtual podem ter sobre nossa alma. Essa preocupação não é algo novo, mas aplica-se igualmente a outros meios de comunicação, como a televisão, o cinema e a música. Irmãos e irmãs, no mundo virtual, porém, esses desafios são mais difundidos e intensos. Rogo que tomem cuidado com a influência entorpecente e espiritualmente destrutiva das tecnologias do cyberespaço, que são usadas para produzir alta fidelidade e promover propósitos degradantes e malignos.
malignos. Se o adversário não conseguir persuadir-nos a fazer mau uso do nosso corpo físico, então uma de suas táticas mais eficazes é induzir-nos, nós que somos espíritos com corpo, a desligar-nos gradual e fisicamente das coisas como realmente são. Em essência, ele nos incentiva a pensar e agir como se estivéssemos em nosso estado pré-mortal, sem um corpo. Se permitirmos, ele pode astutamente empregar alguns aspectos da tecnologia moderna para atingir seus objetivos. Peço-lhes que tomem muito cuidado para não ficarem tão imersos e concentrados nos pixels, textos, fones de ouvidos, torpedos, redes sociais online e usos potencialmente viciantes da mídia e da internet, a ponto de deixarem de reconhecer a importância de seu corpo físico e de perderem a riqueza da verdadeira comunicação face a face. Tomem cuidado com as representações e informações digitais encontradas nas diversas formas de interação computadorizada que podem exibir toda a gama de capacidades e experiências físicas. Ouçam atentamente a seguinte citação que descreve um intenso relacionamento romântico que uma mulher teve com seu namorado virtual. E observem como, por esse meio de comunicação, a importância do corpo físico ficava menosprezada. Diz ela: então P.F. Slider, nome que o homem usava na internet, tornou-se minha vida diária. Todas as coisas tangíveis perderam sentido. Meu corpo deixou de existir, eu não tinha pele, cabelo nem ossos. Todo o meu desejo havia se convertido numa corrente cerebral, que não chegava a lugar algum a não ser o meu lobo frontal. Não havia nada de vida ao ar livre, convívio social, sol ou chuva. Havia apenas a tela do computador e o telefone, minha cadeira e talvez um copo d'água. Em contraste, precisamos dar ouvidos à admoestação de Paulo, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Pensem novamente no exemplo que mencionei de dois jovens que se casaram recentemente na casa do Senhor. Um cônjuge imaturo ou desencaminhado pode dedicar tempo excessivo a videogames e salas de bate-papo online ou permitir que, de alguma outra maneira, o mundo digital tome o lugar das coisas como realmente são. Inicialmente, o investimento de tempo pode parecer relativamente inócuo, com a justificativa de que não passam de alguns minutos de alívio necessário diante das exigências de uma tarefada via diária, mas com isso se perdem oportunidades importantes de desenvolver e aprimorar habilidades interpessoais, de compartilhar alegrias e tristezas e de criar um rico vínculo e duradouro vínculo de intimidade emocional. Progressivamente, um entretenimento aparentemente inocente se torna uma forma de escravidão perniciosa. O calor do abraço terno de um companheiro eterno ou a sinceridade nos olhos de alguém que nos presta seu testemunho, tudo o que é sentido como realmente é, graças ao corpo físico, são coisas que podem ser sacrificadas em troca de uma fantasia de alta fidelidade que não tem nenhum valor duradouro. Se não estivermos atentos, podemos perder a sensibilidade, como aconteceu com Lamã e Lemuel há muito tempo. Deixe-me dar outro exemplo do processo de desligamento gradual e físico das coisas como elas realmente são. Hoje em dia, uma pessoa pode entrar no mundo virtual como o Second Life e assumir uma nova identidade. O indivíduo pode criar um avatar ou pessoa virtual condizente com sua aparência e comportamento. Ou então, pode criar uma identidade falsa que não corresponda de modo algum às coisas como realmente são. Por mais que a nova identidade se assemelhe ao indivíduo, esse comportamento é a essência das coisas como realmente não são. Eu já defini a fidelidade de uma simulação ou modelo. Quero agora enfatizar a importância da fidelidade pessoal, da correspondência entre a pessoa real e a identidade virtual assumida. Observem a falta de fidelidade pessoal no seguinte episódio relatado no Wall Street Journal.
Rick Rugestrad é um homem corpulento, com um longo rabo de cavalo, 53 anos, grisalho, costeletas grossas e um grande bigode grisalho. Rick passa 6 horas todas as noites, e muitas vezes até 14 horas seguidas nos fins de semana, no papel de Dutch Hurenbeek, sua identidade virtual, que é um personagem de 2 metros de altura e muito musculoso. O personagem parece ser uma versão mais jovem e fisicamente melhorada do Rick. Ele se senta diante do computador com as cortinas fechadas enquanto sua esposa Sue assiste a televisão na sala. O Sr. Rugestrad conversa online com uma mulher na tela que aparenta ser ruiva, alta e magra. Ele nunca se encontrou com essa mulher fora do mundo computadorizado no Second Life, uma terra de fantasia digital bem documentada. Nem sequer conversou com ela ao telefone, mas seu relacionamento assumiu dimensões curiosamente reais. Os dois têm 2 cachorros em conjunto, pagam um conjunto de prestações de uma casa própria e passam horas em seu mundo virtual, fazendo compras no shopping center e andando de motocicleta. Seu vínculo é tão forte que há 3 meses o Sr. Rugestrad pediu a Janet Spielman, a canadense de 38 anos que controla a ruiva, que se tornasse sua esposa virtual. A mulher com quem ele é legalmente casado não achou isso nada engraçado. É realmente de partir o coração de Sue Rugestrad, que está casada com o Sr. Rugestrad há 7 meses. Irmãos e irmãs, procurem entender. Não estou sugerindo que toda tecnologia seja intrinsecamente ruim, pois não é. Tampouco estou dizendo que não devemos usar seus muitos recursos de modo adequado para aprender, comunicar, nos inspirar e alegrar a vida, e para edificar e fortalecer a igreja. Pois é evidente que podemos fazê-lo, mas ergo a voz de advertência, declarando que não devemos prejudicar nem magoar um relacionamento autêntico, tornando-nos obcecados com relacionamentos inventados. Quase 40% dos homens e 53% das mulheres que participam de jogos online dizem que seus amigos virtuais são tão bons ou melhores do que os amigos da vida real, de acordo com um estudo realizado com 30 mil usuários por um pesquisador que concluiu recentemente o doutorado na Universidade de Stanford. Mais de 25% dos usuários de jogos que participam da pesquisa responderam que o momento mais emocionante de sua semana anterior havia ocorrido no mundo virtual computadorizado. Quão importante, eterna e sempre atual é a definição que o Senhor deu da verdade, das coisas como realmente são. O profeta Alma perguntou: então isto não é real? Estava falando da luz e do bem, que eram tão evidentes que chegava a ser possível prová-los. De fato, aqueles que habitam na presença do Pai veem como são vistos e conhecem como são conhecidos, tendo recebido de sua plenitude e de sua graça. Meus amados irmãos e irmãs, tomem cuidado. À medida que a fidelidade pessoal diminui nas comunicações computadorizadas e os propósitos dessas comunicações se tornam distorcidos, pervertidos e iníquos, o potencial para uma tragédia espiritual fica perigosamente alto. Imploro a vocês que se afastem imediata e permanentemente desses lugares e dessas atividades. Gostaria agora de abordar outras características dos ataques do adversário. Satanás frequentemente oferece às pessoas uma sedutora ilusão de anonimato. Lúcifer sempre procurou realizar seu trabalho em segredo. Lembrem-se, porém, que a apostasia não é anônima simplesmente porque acontece num blog ou por meio de uma identidade fictícia numa sala de bate-papo ou no mundo virtual. Pensamentos, palavras e atos imorais sempre serão imorais, mesmo no mundo virtual. Atos desonestos, supostamente acobertados pelo sigilo, com um download ilegal de música da internet ou a reprodução de CDs ou DVDs para distribuição para amigos e familiares, são atos desonestos de qualquer forma. Todos teremos de prestar contas a Deus e, no final, seremos julgados por eles, de acordo com nossos atos e desejos de nosso coração, porque como imaginou no seu coração, assim ele é.
O Senhor sabe quem realmente somos, o que realmente pensamos, o que realmente fazemos e em quem realmente nos estamos tornando. Ele advertiu que os rebeldes serão afligidos com muita tristeza, porque suas iniquidades serão proclamadas em cima dos telhados e seus feitos secretos serão revelados. Ergui a voz de advertência sobre alguns dos perigos espirituais de nosso mundo dominado pela tecnologia e em rápida transformação. Repito que nem a tecnologia nem a rápida transformação são por si sós boas ou más. O verdadeiro desafio está em compreender essas duas coisas no contexto do plano eterno de felicidade. Lúcifer vai incentivá-los a fazer mau uso de seu corpo físico e a subestimar a importância desse corpo. Vai incentivá-los a substituir a infinita variedade das criações de Deus pela repetitiva monotonia virtual e convencer-nos de que somos meros mortais que recebem a ação em vez de almas eternas abençoadas com arbítrio moral para agir por nós mesmos. Com astúcia, ele instiga os espíritos com o corpo a privarem-se das bênçãos e experiências de aprendizado segundo a carne, que o plano de felicidade do Pai e a expiação de seu unigênito nos proporcionam. Para a sua felicidade e proteção, convido vocês a estudarem mais diligentemente a doutrina do plano de salvação e a ponderarem um espírito de oração as verdades que examinamos. Sugiro duas perguntas a serem ponderadas em sua reflexão pessoal e em seu estudo fervoroso. Primeira, o uso das diversas tecnologias e meios de comunicação convida ou impede que eu tenha a companhia constante do Espírito Santo na vida? Segundo, o tempo que passo usando as diversas tecnologias e meios de comunicação amplia ou restringe minha capacidade de viver, amar e servir de modo significativo? Prometo-lhes, vocês receberão respostas, inspiração e entendimento do Espírito Santo adequadas à sua situação e necessidades individuais. Repito e confirmo o ensinamento do profeta Joseph. Todos os seres com corpos possuem domínio sobre os que não os têm. O diabo não tem poder sobre nós, exceto se o permitirmos. Essas verdades eternas sobre a importância de nosso corpo físico vão fortalecê-los contra as falsidades e ataques do adversário. Um dos meus desejos mais profundos é que vocês tenham um testemunho sempre crescente da ressurreição e que por ela sejam sempre gratos. Sim, sua própria ressurreição com um corpo celestial e exaltado, por causa da vossa fé no Senhor Jesus Cristo, de acordo com a promessa. Quero falar-lhes especificamente agora sobre quem vocês realmente são. Vocês são realmente a nova geração de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em outubro de 1997, o Elder Neal A. Maxwell visitou a Universidade Brigham Young, Idaho, para falar em um devocional. Durante o dia em que ele passou no campus, conversamos sobre vários assuntos do Evangelho em geral, e particularmente sobre os jovens da igreja. Lembro-me de que o Elder Maxwell fez uma declaração que me impressionou muito. Ele disse: os jovens desta geração têm maior capacidade de ser obedientes do que os de qualquer geração anterior. Em seguida, ele disse que essa declaração se baseava nesta verdade ensinada pelo presidente George Q. Cannon. Deus reservou para esta dispensação espíritos que têm coragem e determinação para enfrentar o mundo e todos os poderes visíveis e invisíveis do maligno, a fim de proclamar o Evangelho, defender a verdade e estabelecer e edificar a Sião de nosso Deus, sem medo das consequências. Ele enviou esses espíritos nesta geração para assentar os alicerces de Sião, de modo que nunca mais seja derrubada, e erguer uma semente que será justa e honrará a Deus de modo supremo, e será obediente a Ele em todas as circunstâncias.
Irmãos e irmãs, os pais e líderes da igreja frequentemente ressaltam que os rapazes e moças desta geração foram reservados para esta época da história do mundo e que estão entre os filhos mais valorosos do Pai Celestial. Essas declarações são mesmo verdadeiras, mas muitas vezes me pergunto se os jovens ouvem essa descrição com tanta frequência que ela lhes soa desgastada e comum, e eles tenham deixado de perceber sua importância e suas profundas implicações. Sabemos que a quem muito é dado, muito é exigido. Os ensinamentos do presidente Kennan e do Elder Maxwell ajudam-nos a compreender mais plenamente o que é exigido de nós hoje em dia. Devemos ser valorosos e obedientes a Ele em todas as circunstâncias. Assim sendo, a obediência é a principal arma com que a nova geração deve contar na batalha entre o bem e o mal nestes últimos dias. Alegramo-nos com o fato de que o Senhor tenha elevado o padrão para os rapazes e moças de hoje, por intermédio de seus servos autorizados. Tendo em vista o que sabemos sobre quem somos e sobre o motivo por que estamos aqui na Terra, essa orientação inspirada é muito bem-vinda e valorizada. Devemos reconhecer que Lúcifer se esforça incessantemente para baixar o padrão, incentivando-nos a fazer mau uso do corpo físico e a subestimar a importância dele. O Salvador alertou-nos diversas vezes a ficar atentos às falsidades do adversário. E Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque nesses dias surgirão também falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganarão até os eleitos, que são os eleitos de acordo com o convênio. E o que entesourar minha palavra não será enganado. A obediência abre as portas da companhia constante do Espírito Santo, e os dons e habilidades espirituais ativadas pelo poder do Espírito Santo permitem que não sejamos enganados, e que vejamos, sintamos, saibamos, compreendamos e lembremos as coisas como realmente são. Fomos, eu e vocês, investidos com uma capacidade maior de obediência justamente por esse motivo. Moroni declarou: não desprezeis, e não vos assembreis, mas dai ouvidos às palavras do Senhor, e pedi ao Pai em nome de Jesus tudo aquilo de que necessitardes. Não duvideis, mas acreditai, e começai como antigamente a vir ao Senhor, e vinde ao Senhor com todo o vosso coração, e operai a vossa própria salvação com temor e tremor perante Ele. Sede sábios nos dias de vossa aprovação. Despojai-vos de todas as impurezas. Não peçais para satisfazer vossas concupiscências, mas pedi com inquebrantável firmeza, que não caiais em tentação, mas que possais servir ao verdadeiro Deus vivo. Se dermos ouvidos a esse conselho inspirado, podemos ser e seremos abençoados com a capacidade de reconhecer e repelir os ataques do adversário, tanto hoje como nos dias que virão. Podemos e iremos cumprir nossas responsabilidades pré-ordenadas e contribuir para a obra do Senhor no mundo inteiro. Testifico que Deus vive e que é nosso Pai Celestial. Ele é autor do plano de salvação. Jesus é o Cristo, o Redentor, cujo corpo foi ferido, quebrantado e açoitado por nós, ao oferecer o sacrifício expiatório. Ele ressuscitou. Ele vive e dirige sua igreja nestes últimos dias. Meus queridos irmãos e irmãs, estar eternamente envolvido pelos braços de seu amor será uma experiência real e não virtual. Testifico que podemos ser e seremos abençoados com coragem e determinação para enfrentar o mundo e todos os poderes do maligno. A justiça prevalecerá. A mão do ímpio não poderá impedir o progresso desta obra. Presto testemunho dessas coisas, como elas realmente são e como realmente serão. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.